Boa noite. Nós estamos aqui mais uma noite muito alegre, muito gostosa. Hoje aqui em São Paulo ainda continua um friozinho. Eu estive no Rio de Janeiro esse final de semana e lá o calor já começa no verão, né? Mas aqui em São Paulo a gente garante ainda um espaço bom para o nosso vinho. Hoje nós vamos receber aqui o Pedro, né? O Pedro já esteve aqui com a gente há umas 2 ou 3 semanas atrás para falar sobre vinho, e hoje ele vem falar sobre bebida de uma maneira geral e da importância desse produto dentro dos estabelecimentos, não só aquele estabelecimento que a gente conhece específico para bebida, né, as casas de vinho, ou uma cachaçaria, ou espaço, ou bar, provavelmente dito, mas aquele estabelecimento que você vai comer uma pizza e ele também te oferece uma bebida, ou que você vai comer um cheeseburger, ou uma outra comida, e ele também te serve uma bebida. Qual a importância desse produto dentro do faturamento, dentro do estabelecimento, quanto ele representa financeiramente, quanto ele representa, qual a importância da bebida dentro do estabelecimento. Então, só para lembrar, essas palestras elas são uma parceria da feira Wine Trade Fair e da Cachaça Trade Fair com o Senac de São Paulo. Essa parceria nasceu com o objetivo de trazer o conhecimento para dentro do espaço empresarial. O nosso objetivo é com que a gente possa juntar as pontas entre a pessoa que está sendo preparada para o mercado de trabalho e aquele que tem o trabalho para ser oferecido. Então, ela está acontecendo já desde o mês de julho, todas as semanas nós aqui apresentamos um docente da escola, do Senac, que são docentes altamente preparados, que têm muito a contribuir para o dia a dia dos profissionais do setor de bebidas e alimentos, e essas palestras, elas se encontram à disposição para quem não viu, as outras pode assistir a qualquer horário, a qualquer momento, elas estão gravadas no auditório do site, né, no auditório das feiras online, porque ambas essas feiras, elas existem online e vão existir fisicamente a partir de maio do ano que vem, de 10 a 12 de maio, do pavilhão do AMB. Você vai poder participar, basta se inscrever, precisa ter CNPJ, porque são feiras exclusivamente para profissionais, ela não é aberta ao público, somente para profissionais. Então, você entra no site, se inscreve, e você já recebe seu crachá, e tem aí a possibilidade de participar da feira. Mas se você quer se agendar para assistir as próximas palestras do Senac, lá já tem a agenda que vai até dezembro, e depois você vai encontrar todas as palestras até maio do ano que vem. Essas palestras são ministradas semanalmente, então você tem as que já foram e as que vão acontecer, para você se programar. São palestras excelentes, palestras com conteúdo, palestras que enriquecem, nem imagina que vão acontecer e que você se depara com eles todos os dias. Ou até alguma coisa que você nem vê que está te atrapalhando, mas que você nem percebe que está te atrapalhando, e que, se você prestar atenção, você pode corrigir antes mesmo que ele se torne um grande problema. O Pedro é um especialista em bebidas, né? E ele dá aula sobre isso na escola de Campinas. Se eu estiver errada, você me corrige, Pedro, na escola de Campinas do Senac, e ele vai nos dizer hoje qual é a importância e como tirar melhor proveito e de que forma você vai utilizar esse produto para rentabilizar melhor o seu estabelecimento. Então, não se esqueça que você pode visitar a winetradefair.com.br e a cachaçatradefair.com.br a qualquer momento e visitar a feira online. E que nós esperamos você de 10 a 12 de maio no AMB para a feira física. Pedro, eu deixo com você, eu vou te acompanhar aqui. Agora a gente mudou um pouco o modelo, eu te acompanho pessoalmente durante toda a palestra, a gente pode trocar umas ideias, vou te incomodar às vezes, te fazer perguntas online, para não deixar as perguntas para todo o final, que sempre a gente acaba estendendo um pouco, e a gente tem aquele tempinho de 40 minutos, mais 10 para perguntas e respostas. Deixo contigo. Beleza, muito obrigado, Zoraida, pela apresentação. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer aqui o convite, né? Já é a
terceira palestra aqui que eu estou fazendo com vocês, uma na cachaça, outra depois na Wine Weekend, mais uma agora aqui falando um pouquinho sobre bebidas. Uma das minhas especializações, né, que é a área de bebidas, de um modo geral. Meu foco hoje de atuação é a área de gestão de bares e restaurantes, então por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje aqui, que complementa um pouquinho lá o primeiro tema que eu falei, que era como precificar bebidas em restaurantes, né? Então, naquela palestra, eu trouxe, inclusive, aí algumas formulazinhas, algumas maneiras bastante técnicas para precificar bebidas. E hoje eu trago um tema que é um pouquinho mais light, mas que, ao mesmo tempo, vai trazer também aí bastante, muitas soluções aí para você que tem um restaurante, para você que tem um negócio de alimentação, para que você consiga começar a enxergar as bebidas, de um modo geral, como um real produto para aumentar vendas. É um produto que realmente possa contribuir para que o seu negócio, principalmente, aumente aquilo que a gente chama de ticket médio, ou seja, o gasto médio dos seus clientes dentro do restaurante. Atualmente, a gente tem, infelizmente, uma visão muito, ainda, né, muito pequena, vamos dizer assim, né, das bebidas ou da importância, do tamanho que as bebidas podem ter dentro do faturamento de um restaurante. Então, principalmente aqueles estabelecimentos que não possuem um foco na venda de bebidas, de um modo geral, sejam elas alcoólicas ou não alcoólicas, acabam não dando tanta importância, né? Acabam não dedicando tempo para justamente alavancar essas vendas, para trabalhar essa venda. Eu acho que esse é a grande palavra do dia, né? Que é trabalhar essa venda. Não basta você ir lá e colocar uma carta de vinhos sensacional, com vinhos que são muito bacanas, que são muito gostosos, que são os vinhos do momento, se você não trabalhar essa venda. Não adianta você montar ali um negócio, tem lá uma série de cachaças bacanas, mas se você não trabalhar essa venda, com uma série aí de dicas e fatores que eu vou trazer aqui hoje, você acaba muitas vezes até se frustrando ao colocar essas bebidas para vender, porque elas não vão ser vendidas automaticamente. E dedicação para que você consiga, existem algumas técnicas também, para que você consiga realmente transformar as bebidas de um mero acompanhamento ou de uma mera formalidade do restaurante, de vender alguma bebida, num ator principal ali do dia a dia do negócio, num produto que realmente contribua, não só, claro, para os resultados do restaurante, mas também para a experiência que o cliente vai ter ali dentro do restaurante. A bebida, ela pode e deve, com toda certeza, ter esse papel aí de melhorar, de trazer uma experiência mais completa, trazer uma experiência mais complexa também, para o cliente que visita o seu negócio. Quando a gente fala, por exemplo, de um restaurante que vende massa, não aqui especificamente de um restaurante italiano, mas um restaurante que possui uma massa ali dentro do seu menu, ele poderia muito bem ter uma massa não necessariamente harmonizada, mas que combine, por exemplo, com um determinado vinho, uma taça de vinho, alguma coisa nesse sentido. Com toda certeza, a experiência que o cliente vai sentir ao degustar aquela massa acompanhada de um vinho que case com ela vai ser muito maior do que se ele simplesmente pedir uma massa e tomar ela com uma cerveja, por exemplo, que não tenha nenhum tipo de harmonização, de combinação, ou com uma Coca-Cola, com um refrigerante, ou com um suco. Então, quando a gente fala de utilizar a bebida como fator de melhoria no faturamento do negócio, a gente fala justamente, então, de todo um trabalho que tem por trás, de toda uma dedicação para realmente tirar, então, a bebida ali do papel de coadjuvante para o papel de um ator principal. Para exemplificar e para ilustrar tudo isso que eu estou falando aqui, eu trouxe uma pequena apresentação, para a gente ter aí uma linha de raciocínio, para a gente seguir uma estrada até o último slide aqui, onde eu vou dar dicas reais, dicas que você pode amanhã, não vou nem falar para amanhã, eu detesto deixar as coisas para amanhã, Zoraida,
que você pode praticar hoje. Né? Você vai terminar essa palestra aqui, você vai sentar ali no caderninho, vai bolar as estratégias, né, para que você consiga, então, alavancar as vendas do seu negócio através das bebidas. Só fazendo aqui um parênteses, né? O meu foco aqui nessa palestra não é em cima daqueles restaurantes que possuem já um foco na venda de bebidas, né? A ideia, então, como a Zoraida muito bem explicou aqui no início, é falar para aqueles restaurantes que hoje não possuem esse foco. Então, os restaurantes que têm o foco no menu, no cardápio e não na carta, né? Na comida e não na bebida. Tá? Aqueles restaurantes, né? Os wine bars da vida, as cachaçarias, as drinkerias, as cervejarias e assim por diante, eles possuem um foco, todo um marketing, todo um trabalho de vendas focados nas bebidas e possuem os alimentos como um complemento às bebidas. Então, a ideia aqui é falar para o outro grupo, para essas pessoas que focam na venda de alimentos e que podem, então, usar essas bebidas como um fator aí fundamental para melhorar o seu negócio, para melhorar o seu faturamento. Vou compartilhar aqui minha tela. Vou falar um pouquinho, então, primeiro aí, né, qual é o papel dessas bebidas, né, como é que elas funcionam aí dentro do restaurante. Então, como eu mencionei aqui, elas vão trabalhar muito aí na questão da experiência que o cliente tem, né? Então, posso trabalhar ali com harmonização, num local histórico, por exemplo, utilizando essas bebidas como um fator para contar uma história daquela localidade. Eu nunca vou esquecer, né, uma das experiências mais bacanas que eu tive em viagem, e aconteceu super sem querer. Eu estive em Paraty, né, nas Olimpíadas do Brasil. Eu fui para o Rio de Janeiro, fui assistir alguns esportes lá das Olimpíadas, e na volta eu resolvi passar uma semana em Paraty, né? Então eu fui de carro para o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, foi meio doido, né? Mas foi bom, porque aí na volta eu parei lá em Paraty, fiquei uma semana. E coincidiu de que, ao chegar em Paraty, estava tendo a Feira da Cachaça, né? Então, uma feira que ocorre anualmente, que é super tradicional. Então, a minha experiência, né, na cidade de Paraty, associada a toda a história contada através da cachaça, dos produtores e tudo mais, transformou a minha visita àquela cidade em algo memorável, né, em algo que eu nunca mais vou esquecer. Então, as bebidas, elas podem muito contar as histórias dos locais onde elas são servidas, podem contar a história de um povo, de uma civilização que migrou para o Brasil, por exemplo, em um determinado período histórico. A bebida, ela pode contribuir muito para toda essa experiência que o cliente vai ter dentro do seu negócio. Como eu mencionei, existem aí estabelecimentos onde as bebidas, de um modo geral, são as atrações, né, são os atores principais, como as cachaçarias, wine bars, cervejarias, as drinkerias, né, os bares especializados em drinks. Mas o nosso foco hoje aqui vai ser justamente nos restaurantes que não possuem esse foco, né? Então, só para exemplificar aqui através de alguns números, como as bebidas, elas podem mudar a realidade de um restaurante, né? Então, atualmente, naqueles restaurantes que não possuem foco em venda de vinhos, há uma estimativa de que as bebidas, elas representem em torno de 10 a 15% de todo o faturamento bruto daquele estabelecimento. A grande maioria deles possuem foco em venda de bebidas não alcoólicas. E a gente vai ver que, em muitos deles, dá para trabalhar com algumas bebidas alcoólicas de uma maneira a agregar justamente valor àquela refeição, àquele momento que o cliente está passando lá, muito por uma mudança de visão que o brasileiro vem tendo, principalmente quando a gente pega aí as classes em ascensão e as classes mais altas, apesar de eu detestar essa questão de divisão em classes sociais, mas é uma maneira que a gente utiliza aí para entender o mercado da gastronomia, né? Então, quando a gente fala aí das classes, principalmente C, D e A, né, há uma mudança na visão de como encaram o consumo de bebida alcoólica no dia a dia, né? Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui da nossa apresentação. Pedro, posso dar uma interrompida? Eu tenho um colega, um amigo de trabalho, que ele tem uma rede de pizzaria em São Paulo, uma rede até bem conceituada, e que ele começou já alguns anos atrás a oferecer, junto com a pizza, vinho. E outro dia eu estava conversando com ele me disse que hoje em dia 30% do faturamento dele
é de responsabilidade do vinho. Então, ele vende pizza, o core business dele é a pizzaria, né? E a partir do momento que ele começou a trabalhar o vinho e a combinar e fazer a harmonização de pizza com vinho, não só aumentou o faturamento dele, mas ele tem um outro produto, que é o vinho. Então, ele faz, só como sugestão, ele tem lá uma noite em que ele leva algum especialista de vinho para dar palestra, ele faz uma noite de Malbec, ele tem sempre algumas ações criativas em que ele atrai, aumenta a visitação, vamos chamar assim, né? O número de clientes dele que vão pela pizza, mas também agora passam aí a pizzaria em busca do vinho. Ele não é uma casa de vinho, não um bar do Baravan, mas ele tem o vinho com pizza, um chamariz aí para o estabelecimento dele. E aí foi uma novidade, né? Sai no jornal, né? As pessoas comentam. E é muito inteligente, né? Porque você está falando de um produto que, na sua cultura tradicional, então a gente pode pegar aquele gancho que eu estava comentando ali, da questão histórica e tudo mais, né? Na sua cultura tradicional, na cultura italiana, é como, né, você falar lá o arroz e feijão, né? São duas coisas que nasceram umas para as outras, né? Pizza e vinho tem tudo a ver. E do ponto de vista da comercialização, do faturamento, faz todo sentido também, né? Porque eu estou justamente levando uma experiência que a maioria das pizzarias não levam, né? Hoje você vê aí a grande maioria das pizzarias, qual é o chamariz, né? Quando procuram vender alguma bebida associada à pizza, né? É sempre o Guaraná, né? É pizza e Guaraná, como se tivessem nascido uns para os outros. Só que no Guaraná você tem uma margem de lucro desse tamanho. Desse tamanho, só o fabricante do Guaraná ganha dinheiro. Exatamente, só o fabricante do Guaraná ganha. Então, as bebidas hoje, essa área, né, de algo que simplesmente complementa, né, que é o líquido que empurra o sólido, né, para ser justamente um complemento ao alimento. E o vinho, na minha opinião, né, hoje é a bebida que mais tem a ver com o alimento, por vários motivos. Primeiro, que o vinho é uma bebida que não tem e nunca teve, né, aquela conotação de ser uma bebida que a gente toma para encher a cara. Né? Não, então, o vinho é uma bebida social, é uma bebida que agrega, né? É uma bebida que você toma em família, né? Que não precisa esconder dos filhos, né? Que você divide, você compartilha, né? E então acho que o vinho existe até, Pedro, eu participo de várias entidades governamentais, entidades não governamentais, que existe um trabalho no Brasil de transformar o vinho em alimento. Alguns países, como a Itália, a França, ele é caracterizado como alimento. E no Brasil, eu acho que existe uma barreira contra isso, porque para o recolhimento de impostos, né? O imposto sobre bebida alcoólica é um e sobre alimento é outro. E sobre bebida alcoólica é muito mais alto do que sobre alimento, né? Mas o vinho é reconhecido, sim. Ele, em alguns países, faz parte da cesta básica, né? Sim. Não, e até dentro de uma dieta equilibrada, né, é um produto que agrega muito valor, né? É um produto que traz um balanceamento, né, um equilíbrio nutricional excelente, né? Complementa muito. Inclusive, eu acho que por isso que o vinho acaba sendo uma bebida perfeita para esse tipo de trabalho, de gestão dentro dos restaurantes. Né? Por não ser uma bebida que é ligada a essa questão de beber muito, né, de beber e ficar bêbado, é uma bebida que tem essa pegada mais social, é uma bebida que tem essa pegada realmente de ser apreciada, né, de ser combinada, mesmo para aqueles restaurantes, por exemplo, né, que não possuem o foco no lazer, ou seja, um restaurante self-service numa região um pouco mais sofisticada dentro de uma grande cidade ou até de uma pequena cidade do interior, pode agregar ali, por exemplo, uma taça de vinho ao menu do dia, né, ao cardápio do dia. Então, veja, você não está colocando ali uma bebida com aquela conotação de que eu vou beber só para socializar, para conversar com as pessoas, mas eu vou beber porque é um complemento bacana, né? É uma taça de vinho, eu vou tomar, eu não vou ficar bêbado, isso não vai atrapalhar o meu trabalho, não vai atrapalhar o meu dia, né? Então eu vejo isso acontecendo muito em cidades como São Paulo e Campinas, por exemplo,
né? Restaurantes que têm essa pegada aí de restaurantes executivos, por exemplo, né? Onde a taça de vinho ela vem sendo cada vez mais vendida, cada vez mais utilizada, justamente para incrementar essa experiência do almoço do dia a dia, né, da alimentação do dia a dia, muito com essa pegada de ser mais saudável, com essa pegada de levar uma experiência mais interessante. Então, nesse sentido, a gente consegue aumentar muitas vezes esse faturamento, né, como o seu amigo mesmo aí, né, o seu colega provou para nós, né, ele aumentou para 30% a representatividade das bebidas, né, principalmente do vinho, isso a gente não está contando outras bebidas, que o próprio vinho acaba, né, aumentando a venda, como a água, por exemplo, né? Então, ele aumentou ali para 30%. Né? Então, a gente tem uma estimativa aí de que realmente as bebidas, de um modo geral, dentro de um restaurante que não possui o foco na venda delas, esse percentual pode chegar aí até 40%, 45% do faturamento bruto do restaurante. Né? Então, você imagina que um restaurante que antes faturava, né, tinha ali 15% de representatividade das bebidas, quando ele aumenta isso para 40%, né, significa que ele manteve ou até mesmo, muitas vezes, aumentou a representatividade dos alimentos, e ao aumentar a representatividade das bebidas, ele está aumentando o faturamento. Né? Ele não está dividindo o faturamento entre alimento e comida. Não, na verdade, ele está aumentando o faturamento. Né? Ele está vendendo para o mesmo cliente duas coisas de alto valor, um valor agregado, né? Que é o ticket médio, né? Que eu exatamente. Ali, e é mais fácil você vender para o mesmo cliente duas coisas do que você vender a ter um outro cliente para vender a mesma coisa. Né? É mais fácil e mais barato. Né? O custo de marketing, por exemplo, é muito mais barato. O cara já sentou ali mesmo, né? Exatamente, ele já está ali. Né? Aí basta você conquistá-lo. Né? Aí vem a venda e tal, e vem, então, o nosso segundo, né? o nosso segundo tema aqui da aula, que é o garçom. Né? Então, entra o papel do garçom como elo entre o cliente e a casa. Tá? Apesar de, claro, a gente ter, né, muita clareza de que o grande vendedor de vinho é o sommelier, né, mas, infelizmente, ainda ele não é uma realidade, né, o sommelier não é uma realidade em todas as casas que vendem vinhos. Né? Então, o sommelier ele vai estar presente ali nas casas que são mais especializadas, que tem ali um nível de sofisticação que exige ter um sommelier, em casas, né, que vendem o vinho para o cliente, para o consumidor final. Né? Então, na maioria dos restaurantes, o principal elo, né, entre a casa e o cliente é o garçom. Inclusive, se tornando aqui um campo de trabalho para o sommelier, né, já que nós temos aí uma turma de sommelier nos assistindo aqui, muito bacana, que é justamente atuar no treinamento de venda de vinhos em restaurantes que não possuem a necessidade, por uma questão muitas vezes financeira, de ter um sommelier de vinhos. Então, ter uma pequena empresa de consultoria, de treinamento para essas casas, é um mercado ainda muito pouco explorado. E que tem uma carência, tem uma demanda gigantesca. Exatamente. Eu mesmo, né, eu tenho curso de sommelier de vinhos e tal, hoje trabalho muito mais com gestão, né, e quando é preciso ter um treinamento mais complexo na área de vinhos, apesar de ter conhecimento, eu procuro sempre chamar um colega, alguém que realmente está trabalhando todos os dias com vinhos e tal. Né? Então, eu sinto realmente aí que há uma carência no mercado, né? Você procura aí sommeliers treinadores, né? Que dão treinamento e tal, é pena para achar, tem bastante dificuldade, principalmente quando você sai aqui desse eixo Rio, São Paulo, Sul, Minas. Né? Você saiu desse eixo, foi para Norte e Nordeste, você acaba tendo ainda mais dificuldade. Mais dificuldade. Eu tive uma pessoa agora há pouco tempo e estava num restaurante, uma mesa grande, e a maioria das pessoas pedem cerveja, né, e bebida não alcoólica, e a gente queria dividir uma garrafa de vinho branco, exatamente porque o vinho branco é um vinho menos calórico, e a gente, né, todo mundo, uma certa idade, quer manter a balança em dia, né, e nós não conseguimos. Eu e uma amiga, nós não conseguimos tomar vinho branco, então, pessoa, foi difícil. Então, a gente acabou tomando água com gás, né? Mas o ideal era tomar um vinho. É a oportunidade que o restaurante... E era um restaurante muito bom, não era um restaurante onde o ticket médio era alto, mas nós não tínhamos ali um vinho branco que
né, na beira da praia, nem um rosé, não. E olha que interessante, né? A gente está falando de uma cidade, eu não conheço João Pessoa Capital. pessoalmente, mas E uma cidade eu tô... lindíssima, Sim, que sim. foi a primeira vez que eu fui, uma cidade lindíssima, cidade, assim, encantadora, um povo super gentil. Olha, eu fiquei 24 horas na cidade, foi muito pouco tempo, mas o que eu vi foi tudo de bom. E é uma Mas, cidade, Zoraida, que está crescendo muito gastronomicamente. É uma das cidades do Nordeste, inclusive, que mais cresce oh, meu Deus, enrolei a língua aqui, gastronomicamente, né? Eu ministro aulas para uma instituição de ensino lá de João Pessoa, né? Aulas online aqui no MBA de gestão, e então eu tenho bastante contato com o pessoal de lá, né? E a gente percebe realmente como eles estão investindo nessa área. Então, então, olha o espaço, né, o leque aí de opções que existe para o sommelier, de um modo geral, atuar. Né? então eles precisam vir comprar vinho, porque realmente eu estava num restaurante bom, um restaurante que me indicaram como um restaurante famoso na cidade, e a carta deles era muito simples. Muito Muito simples, simples, né? Exatamente. Como é, inclusive, a maioria dos restaurantes, né, no Brasil, de modo geral, né? Eu me lembro, eu atuei, continuo atuando, né? Já vai quase uns 5 anos, eu atuo muito ali no mercado de Monte Verde, né, na região ali de Monte Verde e tal. Eu montei uns 5 restaurantes lá em Monte Verde. E há pouco tempo atrás, né, eu montei um restaurante muito sofisticado, de altíssima gastronomia. Trouxemos chefes de São Paulo para atuar no restaurante e tal. E, inclusive, levei um sommelier, colega meu, para montar a carta de vinhos do restaurante, porque a carta que existia anteriormente, num hotel que era sofisticado, né, que já tinha um nível de sofisticação bem alto, né, recebendo até artistas e tudo mais, mas a carta de vinhos do hotel era muito simples. Era uma carta daquelas mais tradicionais, não vou mencionar nomes aqui, né, de Não, rótulos, né, não interessa. não interessa, mas aquela carta muito clássica, assim, dos restaurantes mais tradicionais e clássicos, né, que existem no Brasil. Então, realmente é um campo muito grande, né, nessa área de treinamento, de desenvolvimento de carta para o sommelier. Né? E o vinho no Brasil é uma bebida que, diferente de outras, né, como a coquetelaria, por exemplo, ou que a própria cerveja artesanal, o vinho ele não tem esse crescimento exponencial que a gente vê em outras bebidas, mas ele tem um crescimento muito linear. Né? Ele sempre cresce, o consumo sempre aumenta, as pessoas cada vez mais se sentem familiarizadas com o vinho. E eu acho que isso é muito bom, né? Porque o vinho não é uma moda, Não, né? Ele não é passageiro. não. Então, é um A gente vê mercado que outras ele vai bebidas estar... terem aqueles picos, né, de moda, e Exatamente. cada verão você tem um drink da moda, e no outro verão é outro, então passou. Exatamente. Mas o vinho não, o vinho ele vem e fica, e ele só vai aumentando e, em cima de uma Exatamente. base que já cresceu. E que é sólida. Né? E Então, que é você vê sólida. quem começa, né? A gente vê muito isso, né? Eu dou aula de gastronomia também, né? Dou aula de cozinha francesa, de cozinha mediterrânea, e eu vejo muitos alunos, né? Porque de vez em quando a gente degusta um vinho, harmoniza ali um vinho e tal, né? E aí eu vejo muitos alunos ver lá um vinho seco, né? Para o grande público é o vinho suave ou o vinho seco, né? Ver lá um vinho seco de uma uva vinífera, mas eu não gosto de vinho seco. Eu gosto de vinho doce, gosto de vinho suave. Não, mas degusta, come, né? Sente aquela experiência da harmonização. Você vê 2, 3 meses depois, a pessoa entrou no mundo do vinho e aí começa a comprar, começa a pesquisar, começa a entender um pouco mais. Né? Então, é um movimento muito natural do nosso mercado. Né? O crescimento que o vinho tem no Brasil é um crescimento muito natural e isso é muito positivo, porque ele cria realmente bases sólidas. Né? Ele não se baseia no modismo. Ele se baseia realmente num consumo real, né? Numa pessoa que começa a consumir, gosta e se torna um amante da bebida. Né? E como a gente mencionou, como o vinho não é associado, né, só a bebedeira, a tomar para festar e tudo mais, né, ele acaba sendo uma bebida também de consumo praticamente diário. Né? Aquela pessoa que toma lá uma taça por dia no fim do trabalho ou na hora da janta, toma uma taça,
ou a cada 2 dias. Então, isso eu acho muito bacana no vinho e eu acho muito positivo isso para o mercado do vinho, e principalmente para quem vai trabalhar nesse mercado. Então, atuar, né, nessa área de treinamento, por exemplo, né, orientando e treinando garçons em casas que muitas vezes não são especializadas na venda de vinhos, né, mas que podem ter o vinho como um complemento ao alimento, eu acho muito bacana. Então, o garçom, ele tem justamente esse papel, né, e ele tem também muita carência de treinamento, né? Normalmente, ali, o máximo que ele vai saber, de um modo geral, é claro, né, na hora da venda de um vinho, é que uma carne vermelha combina com um vinho tinto, né, que uma carne branca combina com vinho branco. Mas qual vinho, qual uva, né? Porque, claro, a gente está falando aqui de uma combinação, né? A gente não está falando necessariamente de uma harmonização, porque o vinho que eu vou escolher vai depender muito do tempero que eu estou utilizando da carne, da quantidade de gordura que essa carne tem, do método de cocção que foi utilizado. Então, depende de uma série de fatores, né? Então, é importante que os proprietários, né, os gestores de restaurante, compreendam a importância que esse garçom tem no aumento da venda dessas bebidas, né? Então, eu costumo dizer que dentro de um restaurante, o garçom, ele não é um leve-trás-bandeja, ele é um vendedor, né? Ele é alguém que está ali realmente para ter um papel fundamental no resultado do restaurante. Diferente, por exemplo, do cumim, né, que é o aprendiz de garçom, que esse sim está ali para levar um prato à mesa do cliente, está ali para limpar as mesas, né? Isso eu estou falando aqui no momento do atendimento ao cliente, né? O garçom, ele está ali para vender, né? Então ele precisa ter uma carga de conhecimento sobre a carta que eu tenho no meu restaurante, seja ela de vinho, cerveja, de cachaça, ou de gelados em geral, tem que ter uma carga de conhecimento muito grande. Ele precisa conhecer o prato receber que ele vai treinamento, servir, ele precisa ter provado o prato que ele vai servir, ele precisa ter conhecido, aprovado o vinho que ele vai servir, ele precisa ter todo um trabalho, ser treinado para isso, porque senão ele não consegue vender o que ele vai servir, né? Se ele não conhece, ele não sabe vender, né? É a formação em loco que a gente chama. Uma formação, né? Se ele não for formado, ele não sabe. E hoje em dia, muito dono de restaurante, ainda muito gestor de restaurante, ainda nega essa situação do garçom, né? Ainda contrata pelo valor, ainda contrata por amizade, ainda contrata porque é bonitinha, mas na realidade se perde muito o profissional, né? E o profissional hoje, o garçom profissional, dele vai depender o sucesso do estabelecimento. Exatamente. É porque a maioria dos gestores não faz a seguinte conta, né? Quanto aquele salário que eu pago retorna em faturamento para o meu negócio, né? Quando ele começa a fazer a conta, ele começa a entender principalmente o papel que esse garçom tem no resultado do restaurante, ele começa a entender a importância que o treinamento tem, que a orientação tem, né, que transformar o leve-trás-bandeja em vendedor, né, traz realmente muito mais benefício para o negócio dele. É que formar a mão de obra dentro do negócio é tão ou mais importante, né, do que simplesmente ter a mão de obra. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, né, para quem quer realmente aumentar vendas, né? Aqui eu posso falar aumentar vendas de um modo geral, tanto de alimentos quanto de bebidas, mas com foco aqui em bebidas, então é ainda mais importante, porque é uma das maneiras mais assertivas, né, de você aumentar as vendas de bebidas através da harmonização, da combinação desse consumo conjunto, né, de você ter ali esse consumo completo, né? Então você tem uma entrada que pode estar harmonizada com um vinho X, um prato principal com vinho Y e uma sobremesa com vinho de sobremesa, né? Então, é você ter esse caminho ali do consumo, e para isso o garçom é fundamental, porque é ele que vai levar esses argumentos, né? Ele é que, junto com o maître, com os gestores, com o sommelier, vai criar os argumentos de venda para convencer, vamos dizer assim, para persuadir, para usar a palavra aí do mundo das vendas, aquele cliente a embarcar nessa experiência. Então, sem um garçom, não adianta nada eu ter um sommelier criando uma carta de vinho sensacional
não adianta nada eu ter um chefe de cozinha fantástico fazendo uma comida maravilhosa, né? Porque o garçom, justamente, muitas vezes, né, você vai a um restaurante, você não conversa com o maître, você, obviamente, não vai conversar com o cozinheiro, muitas vezes você nem sabe quem é o dono, né? Você vai conversar somente com o garçom, né? O garçom vai Ele te que é essa atender. ponte, né? Exatamente. Né? Porque eu sempre falo que ele é o único, ou praticamente o único elo entre casa e cliente. Né? Então, esse funcionário, né, estar muito bem treinado e realmente representar a casa é uma das coisas mais importantes para quem realmente quer ter resultados de verdade. Né? Então, é entender a importância que esse profissional tem. Né? Obviamente, a gente está falando aqui especificamente do garçom, né? Mas toda essa questão de treinamento e tudo mais se destina também a todos os outros funcionários. Mas o garçom, com esse foco de venda, né, e de conhecer o que está vendendo, talvez aí o primeiro passo para realmente conseguir resultados no aumento de venda de bebidas. A gente vai ver daqui a pouco aqui, né, que uma das maneiras de aumentar principalmente o ticket médio é trabalhando em cima de bebidas com uma maior margem de lucro, né, onde eu tenho custo, um CMV mais baixo, né, e uma margem de contribuição maior. Né? Então, quando a gente fala disso, por exemplo, sucos, né, ter uma carta de sucos bacana é muito interessante, né, para aquela pessoa que não quer consumir uma bebida alcoólica. Então, ao invés de vender o refrigerante, você tem uma margem pequena, né, você vender um suco bem feito, bacana, com uma fruta local, uma mistura ali de frutas diferenciadas e tal, é também um dos caminhos mais importantes aí para aumentar as vendas. E na mesma linha, para vender um suco desse, eu preciso ter um garçom treinado, que entenda, que saiba o que ele está vendendo. Né? Então, como vender melhor? Né? Primeiro, é importante a gente entender a diferença entre vender mais e vender melhor. Tá? Então, quando eu falo em vender mais, eu estou falando em vender para mais clientes, eu estou falando de vender sem planejamento, de simplesmente vender mais, de simplesmente aumentar faturamentos sem nenhum tipo de planejamento, sem saber o que eu vou vender para poder agregar faturamento. É o famoso vender por vender, né? E, na maioria dos casos, eu aumento o faturamento bruto, mas não interfiro, não aumento o ticket médio. Eu aumento o faturamento bruto porque muitas vezes estou tendo mais clientes, né? Mas eu não estou aumentando o ticket médio. Qual é o... Né? Até quando eu falo aqui, né, vender mais, então é ruim, né? Não é ruim, mas não é o melhor dos mundos. Né? Então, vender mais, ok, é legal. Né? Vender mais, estou tendo um faturamento bruto maior. Mas vender melhor, vender com inteligência, é normalmente o melhor caminho. Porque é o caminho onde a gente consegue atingir aquilo que eu chamo da gestão eficiente ou da gestão dos dois caminhos, que é onde, ao mesmo tempo, eu aumento o faturamento e também reduzo custos. Tá? Um exemplo muito simples. Eu posso vender R$1.000 de duas formas diferentes. Eu posso vender R$1.000 vendendo R$10 para 100 clientes, né, para cada um dos meus 100 clientes, ou eu posso faturar R$1.000 vendendo R$100 para 10 clientes, ou seja, R$100 para cada um dos meus 10 clientes. Para vender para 100 clientes, a estrutura que eu preciso, né, o número de cadeiras, de mesas, o número de copos que eu vou lavar, o número de pratos que eu vou lavar, o número de garçons que eu vou precisar, é muito maior do que para vender R$100 para 10 clientes. Ou seja, em ambos os casos eu faturei 1.000. Porém, quando eu faturo 1.000 vendendo para 10 clientes, eu tive um custo muito menor, portanto, então uma margem muito maior. Quando eu vendo para 100, eu tive o mesmo faturamento de 1.000, mas eu tive um custo maior. Né? Então, esse custo me dá uma margem de lucro menor. Então, normalmente aquele tipo de restaurante que dá aquela sensação de que eu trabalho, e o resultado é sempre menor do que o esforço que eu tive, né, para ter aquele resultado. Tá? Então, veja, não é ruim vender mais, só que é melhor vender melhor. É melhor vender com mais inteligência. Porque quando eu vendo melhor, eu tenho uma venda planejada. Eu, ao treinar os meus funcionários, eu planejo o que eu vou vender. E aí entra, por exemplo, o papel do vinho.
né? Como uma bebida de alta margem, né? Uma bebida onde eu consigo ter uma margem de contribuição, por exemplo, dependendo do rótulo que eu estou vendendo, de 70% até 80%, né? Né, os rótulos mais comuns aí na faixa dos 60%, às vezes a 50%, mas eu tenho ali uma margem maior, porque eu acabo tendo um custo ali de manutenção, por exemplo, desse vinho dentro do meu negócio, menor, né? Eu tenho uma perecibilidade baixíssima, né? Então eu tenho um produto que eu compro e ele não vai estragar, ele não vai vencer, eu praticamente não vou perder. Claro que se armazenado nas condições corretas e assim por diante, né? Não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Então, vender melhor significa justamente planejar a venda, né? Pensar o que eu vou vender, né? É o tipo de venda que foca e trabalha a experiência do cliente e não simplesmente o consumo do cliente, né? Foca em como o meu cliente vai se sentir dentro do meu negócio. E isso é fundamental, porque quando o cliente tem uma boa experiência dentro do meu negócio, ele propaga a minha marca, ele indica o meu negócio, ele faz boas avaliações nas redes sociais, né? Ele volta a consumir o meu negócio. Então, veja que a venda, ela não tem só a visão do momento, né, do ganhar dinheiro agora, mas ela tem a visão também da longevidade. Então, vender melhor significa planejar, né, olhar também para o futuro, né? E, obviamente, o vender melhor, né, tem muito a ver com aquilo, Zoraida, que você comentou agora há pouco, né, de vender mais para o mesmo cliente, né, já que para trazer novos clientes para o meu restaurante, custa, né, existe um custo por trás disso, né? O custo de marketing, né, eu tenho que trazer esse cliente para o meu negócio. Agora, para vender mais para o cliente que eu tenho já dentro do meu negócio, é um custo muito mais baixo. E para a gente fechar aqui, eu queria dar algumas dicas práticas, então, de como justamente eu consigo atingir esse objetivo. Então, como é que eu consigo realmente então, vender melhor? Então, primeiro, trabalhar com produtos apelativos. Então, nesse ponto, eu preciso estar antenado com a moda. Então, o que está na moda? O que as pessoas estão consumindo? Então, se eu tenho um restaurante ali que não tem um foco na venda de bebidas, mas eu quero começar a trabalhar com vinho, qual é o vinho do momento? O que as pessoas estão tomando? A gente viveu aí o boom lá dos vinhos rosés, por exemplo. O brasileiro gosta muito do espumante. O Brasil é famoso no mundo todo pelo espumante, então uma questão um pouco mais conhecida aqui dentro do Brasil, que o Brasil é bom em espumante. O brasileiro gosta de comer. Então, assim, eu preciso entender dentro do meu negócio qual é o apelo de venda que eu tenho. Né? Muito cuidado naquela coisa de tentar ser muito diferentão. Né? Então, assim, obviamente, se diferenciar é uma coisa. Agora, tentar ir na contramão do que o mercado faz só para ser o diferentão, muitas vezes pode ser um tiro que sai pela culatra. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Para isso é importante estudar o mercado, né? Entender o que está acontecendo no mercado e aí sim, né, dar os seus pitacos. Não adianta querer ser o diferente, ser inovador, sem conhecer o mercado, né? Sem entender o que as pessoas estão buscando. O trabalho com a harmonização, né, isso é fundamental, eu acho que é um dos quesitos mais importantes de todos, né? Então, trabalhar a harmonização ou a mera combinação entre bebidas e alimentos, focar em produtos aí que possuem uma margem de lucro maior. Então, acho que o vinho é um dos principais produtos aí que tem esse valor agregado, e que conseguem oferecer uma margem maior para os estabelecimentos, principalmente quando eu trabalho com vinho em taça, né? Então, acaba tendo aí um mito em cima dessa questão do vinho em taça. Então, muitos restaurantes acabam não vendendo vinho em taça porque tem medo lá do produto estragar na geladeira, né, na adega, depois de aberto. Realmente é complicado vender o vinho de garrafa em taça, apesar de hoje já existirem uma série de tecnologias que auxiliam a conseguir preservar esse vinho por mais tempo depois de aberto. Mas existe hoje uma solução que eles estão usando bastante, Pedro, que eu tenho visto em restaurantes, não um restaurante tão sofisticado, mas restaurantes médios, assim, que o pessoal está usando, é a bag-in-box, né? Exatamente. A embalagem bag-in-box, né? As bag-in-box. Tem bons vinhos embalados em bag-in-box hoje. É um investimento interessante de se pensar. Né? E, obviamente, treine os seus vendedores, né? São eles que são responsáveis aí pelos resultados da sua empresa. Né? É o vendedor, é o garçom que vai fazer com que realmente todo esse investimento que você vai fazer
né, que você vai trabalhar em cima aí de tecnologia, de treinamento, de carta, de desenvolvimento de carta, é ele que vai fazer com que tudo isso seja praticado, seja colocado na prática. E fica aqui, né, uma última lição aqui, né? Venda bebidas. Trabalhe a venda de bebidas. Isso é fundamental para restaurantes que querem realmente estar no século XXI. Foi-se o tempo daquele restaurante que só vende comida, que é famoso só pela boa comida. Hoje é tempo aí dos restaurantes que oferecem a experiência completa para o cliente. Do self-service mais simples, ao restaurante mais sofisticado. O Eduardo que fala sempre, a gente nunca sabe tudo sobre vinho, todo dia ele aprende uma coisa nova, né? Exatamente. O professor Agilson, que estava nos escutando, ele fez a seguinte pergunta para você: sobre precificação dos vinhos, você tem alguma dica? Como é que ela deve ser pensada? Beleza, Pedro? Ótima pergunta. Bom, primeiro eu vou separar aqui em duas partes, tá? Eu vou falar, né, existe a precificação do vinho em taça, né? E existe a precificação do vinho em garrafa, tá? Quando eu falo do vinho em taça, eu vou pensar nele como se fosse uma caipirinha, né? Ele é um produto que eu estou tirando da garrafa, então eu vou trabalhar, né, com uma margem ali, né, o CMV desse vinho na casa ali dos 25%. Tá? Então, suponhamos aqui que se o custo dele de produção, né, o custo dessa taça de vinho é de R$10, eu vou vender ele na faixa aí dos 40, 35, 40 reais. Né? Então, eu vou trabalhar esse vinho mais ou menos como se ele fosse um alimento, tá? Justamente porque eu estou abrindo uma garrafa de vinho, eu tenho todo um risco de perda dessa garrafa de vinho, dependendo do nível de restaurante que eu estou trabalhando, de sofisticação, eu preciso vender essa garrafa no dia, porque se eu for vender essa garrafa amanhã, eu vou ter um cliente que tem um conhecimento, que vai degustar e já vai sentir alguma diferença nesse vinho e tudo mais. Então, eu vou trabalhar com uma margem maior dentro dos vinhos de taça. Por isso que eu sou um grande inspirador, né? Eu sempre bato, né, nesse prego, né, de vender vinho em taça. É muito interessante, desde que haja toda a técnica por trás aí para armazenar e para cuidar desse vinho. Agora, quando a gente fala do vinho em garrafa, seja garrafinha pequena ou garrafas maiores, eu vou trabalhar como um produto de revenda, que a gente chama. Tá? Então, a precificação ela vai ser muito semelhante, por exemplo, à maneira como a gente precifica uma garrafa de cerveja, uma Coca-Cola. Tá? Então, eu vou trabalhar nesse produto com CMV entre 40% e 45%, tá? E aí uma margem de contribuição nessa faixa aí dos 55% aos 60%, dependendo do rótulo, 65%. Tá? Então, um vinho aí que eu pago R$20, eu vou estar vendendo ele na faixa aí dos 50, R$55. Porém, eu preciso só ter vou fazer um parênteses aqui. Dependendo do serviço, né, eu vou ainda agregar custo a esse vinho. Tá? Então, por exemplo, eu vou servir com balde de gelo, eu vou repor esse gelo, né? Então tenho todos esse custo que é de matéria-prima agregada a essa venda. Eu não estou falando aqui o custo de lavar a taça, o custo do garçom, que são outros custos que estão embutidos nessa margem de contribuição. Tá? Então, quando a gente fala de margem de contribuição, eu estou falando por exemplo, contribuem para pagar as contas e me trazer lucro. Tá? Então, no caso desses vinhos de garrafa, né, nos vinhos de revenda, vou trabalhar mais ou menos com essa margem aí de 55% a 60%, 65% de markup, né, de margem de contribuição, e de 35% a 45% de CMV, de custo de matéria-prima, incluindo gelo, por exemplo, e outros produtos aí que eu vou agregar nesse serviço do vinho. Agora, existe um outro fator aqui, tá? Só para encerrar minha fala, que é a subjetividade por trás desse vinho. Tá? E o vinho tem muito disso. Né? O que é essa subjetividade? Primeiro, o meu nome no mercado, né? O quão famoso eu sou ou não pela venda de bons vinhos, o serviço que eu tenho por trás disso, a qualidade do serviço, o próprio rótulo que eu estou vendendo. Né? É um rótulo de uma vinícola X, e aquele ano, daquela safra de 2019, foi a melhor safra. Então, tudo isso também vai influenciar para mais ou para menos nesse preço do vinho. E aí, nesse caso, não existe matemática.
né? Nesse caso, não existe matemática. Então, eu vou normalmente fazer essa precificação técnica, né, usando esses números que eu dei aqui, e depois eu agrego essa precificação subjetiva, que vai depender de todos esses fatores, o nome da minha empresa, o rótulo, o produtor, a uva, a safra... Se o vinho é premiado, né? Às vezes o vinho é premiado, Isso, exatamente. aí tem uma premiação, aí aumenta, tem um valor agregado, né? Ele sempre aumenta um pouco mais. E eu tenho uma outra pergunta para você. Mercado, né? Agora eu tenho uma pergunta minha para você. Como é que o restaurante calcula o valor da rolha? Por exemplo, eu quero levar um vinho que não tem no restaurante, normalmente eu gosto de um vinho que às vezes não tem na carta do restaurante. Eu acho muito justo a cobrança da rolha, porque na realidade você cobra não só pelo vinho, você cobra pelo serviço do garçom, pela taça que você pode quebrar, né, pela lavagem da taça, pelo gelo no balde, né, por todo a toalha que você pode sujar. Eu acho muito justo a cobrança da rolha. Mas às vezes eu vejo uma cobrança de rolha assim absurda. Eu já vi gente cobrar na rolha R$ 100. Então, Eu acho que essa cobrança da rolha é quase um castigo. Assim, é para você não levar o vinho. Não é para pagar o serviço. É um castigo. Às vezes eu tenho essa sensação. Uma multa, né? É uma multa, Então, eu acho que isso, primeiro, não há um consenso no mercado e não há uma regra clara, tá, de quanto é essa rolha, tá? Então, eu vejo pessoas que trabalham, por exemplo, com um percentual do preço daquele vinho, o que eu não acho muito bom, porque você não vai chegar na mesa do cliente e perguntar para ele quanto você pagou nesse vinho, né? Então, às vezes você ganhou o vinho, né? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo, né, por aí, ou quando eu vou montar um negócio, eu vou colocar uma rolha, né, então, eu sempre, o preço gira ali entre 20 e 40, 50 reais dessa rolha. Tá? Então, 20 sendo aí para restaurantes menos sofisticados, restaurantes mais tranquilos, mais casuais, né? E 40, 50 para restaurantes mais sofisticados. Tá? Agora, existe uma outra vertente, e eu aplico muito isso, tá? Apesar de sim, concordar com você, eu acho que é super justo cobrar a rolha, mas quando eu estou falando de um restaurante que está iniciando, né, que está começando agora, que tem 1, 2 anos de casa, você não cobrar a rolha, né, e ter a rolha como uma cortesia, muitas vezes é um fator muito bacana de fidelização de cliente, e de você trazer novos clientes, né? Até porque o que acontece? Obviamente, eu tenho lá o custo da mão de obra e tudo mais, mas se eu não recebo aquele cliente, eu continuo tendo o mesmo custo de mão de obra. Tá? Eu sei que eu estou falando uma coisa muito simplista aqui, né? Não estou falando... eu entendo o seu ponto de vista, mas é um fator interessante para restaurantes que estão iniciando, você ter a rolha ali como uma cortesia. Né? Então, você fideliza, você cria uma experiência bacana, você gera um elo, né, um vínculo com esse cliente. Tá? Então, você pode trabalhar dessa forma, se esse for o seu objetivo, né, criar vínculo, criar uma base sólida de clientes. Tá? Se você já está no mercado há um tempo, o praxe da rolha vai girar, então, entre 20 e 50 reais. Tá? O que eu mais pratico na maioria dos restaurantes é 30 reais de rolha. Tá? Então, é 30 reais de rolha, né, e a gente faz ali todo o serviço. É taça, é o gelo. Garçom, é o gelo, o serviço. O garçom. Isso eu acho justo. Agora, você cobrar entre 80 e 100 reais, aí eu já acho que... Eu acho abusivo. Tá? Eu acho. Eu nem abro o vinho, eu guardo e tomo um vinho da casa, que é melhor. Porque o objetivo desses restaurantes que cobram muito caro realmente é esse, né? Como normalmente são restaurantes turísticos, né? Em boa parte deles são restaurantes mais turísticos que acabam praticando esses preços mais altos, justamente porque, primeiro, ele sabe que você talvez nem volte lá nunca mais, né? Porque você está ali praticando turismo, e ele quer realmente que você consuma um vinho de 180, de 200, né? Então, assim, eu conheço algumas cidades aqui, né, tipo, algumas cidades do sul do Brasil, né, ali, Gramado, Canela e tal, que acabam praticando alguns preços mais altos de rolha, a Campos, Jordão, né, algumas cidades aí que têm esse foco no turismo de frio e que vendem muito vinho, acabam muitas vezes abusando um pouquinho aí da prática da rolha. Né? Da rolha. Como, por exemplo, eu conheço algumas cidades turísticas, né, que hoje a taxa de serviço, né, o famoso 10%, é de 15%.
Eu já fui em restaurantes de cidades turísticas aqui no Brasil que estavam cobrando 18% de taxa de serviço. Aí vai estimular o turismo, né? já. É permitido? Exatamente. Você cobra o que você quiser. Não existe uma legislação que diga que tem que ser 10% ou que a rolha tem que ser até R$30. Né? Então, aí vai também cobra o que quer, né? Gestora ali, né? Exatamente. Tá bom. Pedro, nós chegamos aí no nosso tempo, né, que a gente tem um tempo determinado. Eu te agradeço mais uma vez, espero revê-lo aqui até antes da feira, outra vez. Você é sempre muito agradável, suas palestras são sempre muito de conteúdo extremamente importante para quem trabalha no setor, e você é uma pessoa super agradável, querido mesmo. Eu te desejo uma boa semana. Eu não sugeri ninguém abrir vinho hoje, porque nós estamos começando a semana, né? Eu, pessoalmente, gosto, mas não fica assim, acho que não cabe numa segunda-feira, já começar a semana abrindo um vinho. Mas eu, se possível, vou abrir. Porque esse horário também, ninguém jantou ainda, né? Então, bom, não sei. Eu não jantei ainda vou jantar. Mas te desejo aí uma boa semana. Muito obrigado. Volto aqui a falar com quem está nos ouvindo. Quem não pôde assistir, essa palestra e as outras que já foram ministradas ficam à sua disposição no site da feira, nas feiras online da Wine Trade Fair e da Cachaça Trade Fair, a winetradefair.com.br, na cachaçatradefair.com.br, e lá também você encontra a agenda das próximas palestras que vão acontecer, que futuramente você já pode agendar, se programar, já pode, inclusive, sai a indicação para você marcar no YouTube, o próprio YouTube te avisa antecipadamente. E eu desejo que todos possam voltar a assistir o Pedro aqui o mais rápido possível. Pedro, muito obrigado, tenha uma boa noite e uma boa semana para você, e muito obrigada a você que nos assistiu, e espero revê-los o mais rápido possível. Boa noite, Pedro. Obrigado, boa noite, Zoraida, boa noite a todos.